Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. Eu sou o Thiago Chagas, pastor da Doxa Church, e é um prazer receber você aqui de perto, de longe, de manhã, de tarde, de noite, não importa qual horário você está vendo esta mensagem, o que importa é que ela fale ao seu coração. Então eu quero te pedir algumas coisas antes de trazer a palavra que eu tenho no coração para você. Primeira delas, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. Esse é um jeito do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Segundo pedido, que você comente nos comentários. Vai lá embaixo aqui nos comentários, comente, contribua, deixe lá o que você gostaria de aprender, que a gente possa construir conteúdo juntos, tá bom? E a terceira coisa, vai na setinha e encaminhe esse conteúdo para alguém que você ama e que você sabe que precisa da palavra de Deus. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, se você está aí na sua casa, se você está no trânsito, ouça a leitura da palavra. E eu quero ler com você hoje o livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12, versículos 5 e 6. São dois versículos, Deus falando com Jeremias. A palavra de Deus diz assim: Jeremias, se você está cansado nesta corrida a pé com os homens, o que faz você pensar que poderá apostar corrida com os que vão a cavalo? Se você não consegue deixar a razão prevalecer nos dias tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas correrem solto, como o Jordão na época da enchente? Olha que palavra que Deus está liberando para o coração do profeta. Jeremias é o profeta que foi enviado por Deus para profetizar ao Reino do Sul, a região onde está Jerusalém. Israel teve um período que os reinos, as tribos de Israel se dividiram em dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. 10 tribos no Reino do Norte, 2 tribos ao Reino do Sul. Então Jeremias é o profeta que fala ao coração do Reino do Sul antes que a Babilônia invada Jerusalém e leve cativos os habitantes da cidade para o que nós conhecemos como cativeiro babilônico. Mas esse texto, ele carrega consigo um ensino que eu gostaria de destacar para você nessa nossa reunião online. Qual é o ensino? Deus está fazendo com Jeremias um contraponto. Ele está dizendo assim: Jeremias, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, ou seja, se você está competindo com pessoas com a mesma força, com a mesma intensidade que você, e você está cansado, como que você vai conseguir competir com aqueles que vão a cavalo? Jesus, quando conversa com seus discípulos, Jesus diz o seguinte, e é um texto também muito interessante, Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Aqui há um ensino implícito. Deus está chamando, através da palavra do profeta Jeremias, o próprio profeta Jeremias, para uma corrida mais excelente, para um nível de entrega mais alto. E esse chamado que Deus dá a Jeremias fica explícito nas palavras de Jesus, quando Jesus usa esse verbo exceder. Jesus está dizendo assim: eu tenho expectativa sobre vocês que, se os fariseus são justos,
vocês excedam, vocês sejam mais excelentes que os fariseus. Por isso que eu quero hoje falar com você sobre como viver acima da mediocridade, sobre essa chamada que Deus nos dá para ser excelentes. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Veja, eu gosto muito de conceituar algumas coisas para que você entenda. A primeira coisa que é importante a gente pensar é: por que Deus está nos chamando para uma vida excelente? Por que Deus está dizendo, Jeremias, vem coisas mais complexas, vem desafios maiores para você, e para enfrentar esses desafios maiores você vai precisar de uma postura mais excelente, um espírito mais excelente. Você precisa ir além de onde você está. Sabe aquela coisa de esticar aquilo que já é de uma determinada proporção? Então você precisa que aquilo ganhe plasticidade, que aquilo cresça. É isso que Deus está falando. Por quê que Deus, então, está nos chamando para essa vida excelente? Porque um dos grandes inimigos da cultura do reino dos céus é a mediocridade. É a mediocridade. A mediocridade, ela é uma contraposição ao jeito de Deus fazer as coisas. Quando Deus cria, lá no Gênesis, você lê o relato da criação, a Bíblia diz que depois de criar, Deus ele faz algo, ele faz uma avaliação daquilo que ele havia feito. Então a Bíblia diz que depois de cada dia de trabalho, de cada dia criativo, Deus olha para a sua criação e Deus diz assim, e a Bíblia diz, e viu Deus que o que ele havia feito era bom. Deus ele faz uma avaliação do seu trabalho e ele emite um parecer sobre isso. Olha que coisa incrível. Deus ele não apenas faz, mesmo na qualidade de Deus, mas ele deixa um modelo, ele diz, faça, avalie e emita um parecer sobre o que você está fazendo. Então, essa verdade, ela é uma verdade que precisa nortear tudo que a gente faz. Deus, quando criou todas as coisas, avaliou o que fez e viu que estava bom. Viu que ele estava cumprindo o pré-requisito, cumprindo a ideia, o projeto. Nós precisamos fazer isso. Então, esse jeito excelente de Deus fazer as coisas é contraposto pela mediocridade. Então, o que é a mediocridade? Eu gosto de uma definição muito simples. Mediocridade é quando você aceita estar na posição de melhor entre os piores e pior entre os melhores. A média é quando você está na liderança dos piores e você está no final da lista dos melhores. Você é alguém mediano. Você é alguém que não se esforçou, não tirou força da fraqueza, não foi além dos seus limites para que você fosse excelente. Então eu quero te dar 5 razões aqui por que Jesus ele nos chama para sair desse lugar de mediocridade. Jesus diz assim, eu não criei vocês para estar na mesma linha dos fariseus. Os fariseus são medíocres. Eu quero que vocês sejam mais excelentes que eles. Porque Deus diz para Jeremias, vai aprender a correr com os homens que correm a cavalo. Por que Deus está nos chamando para ir além? A primeira razão, porque a mediocridade, ela tira da gente a missão de existir. Sabe, o medíocre, ele não vive por uma missão, ele vive por demandas. Então ele acorda de manhã, ele fala assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, tudo é uma demanda. Ele não tem uma linha, uma causa, uma razão pela qual ele levanta da cama.
Ele não tem um porquê que de manhã ele acorda e diz: uau, mais um dia chegou e é mais uma chance para que eu viva a missão que Deus me entregou. Ele não tem isso. E Jesus sabe que quem de fato participa da transformação que Deus está propondo para o mundo são as pessoas que entenderam que não vivem sob demanda, mas vivem por uma missão. Não vivem porque tem que viver. Vivem porque entenderam que a vida é palco, é o lugar onde esses indivíduos que são agentes do reino de Deus se posicionam nesse palco para gerar transformação nas realidades onde eles chegam. Então, essa é a primeira razão pela qual a mediocridade é combatida nas Escrituras, porque Deus deseja que nós vivamos a plenitude da nossa missão. A segunda razão pela qual a Bíblia ela nos chama e Jesus nos chama para romper a mediocridade é porque a mediocridade ela busca gratificação imediata. A mediocridade, ela é imediatista. A pessoa que ela assumiu essa mentalidade medíocre, ela vive no curto prazo. Então ela não tem uma mentalidade de longo prazo. Ela não projeta para o futuro, ela não semeia para colher, ela não investe na expectativa de que no tempo e no processo as coisas aconteçam. Ela se frustra rapidamente. E aqui eu me lembro muito claramente daquela parábola que Jesus conta do semeador. Lembra? A semente que caiu à beira do caminho? Rapidamente as aves do céu vieram e tiraram a semente, levaram a semente embora. É sobre isso, essa incapacidade de aguentar as intempéries, os processos, as tempestades, as chuvas, as crises, os desafios, as oposições, as traições, as frustrações, sabe? Os medos, as noites em claro, aguardando que aquilo que está sendo gerado apareça. O medíocre, ele desiste. Por quê? Porque a vida dele é de curto prazo. Então ele fala, eu tô fazendo isso aqui, não tá dando certo, ele vai lá e desiste. Eu tô fazendo isso aqui, eu não tô vendo resultado, ele vai lá e desiste. Enquanto que aqueles que abraçaram a cultura da excelência, eles prosseguem. E aí acontece algo interessante. A fila vai diminuindo. Por quê? Porque os medíocres vão desistindo. E aquele que persevera, que continua comprometido com o longo prazo, que não para, que aposta na repetição, aposta em fazer a mesma coisa por dias, meses, anos, décadas, o que acontece com ele? Ele vai ganhando espaço e vai conseguindo exercer a sua missão de existir. Então a mediocridade, ela não tem compromisso com o longo prazo. Terceira razão, a mediocridade coloca o indivíduo num ciclo de vitimização. A culpa nunca é minha, sempre é de alguém. A pessoa excelente, isso aqui é uma característica. Quando uma crise acontece, a primeira coisa que ela faz é fazer a seguinte pergunta: qual é a contribuição que eu posso dar para a resolução disso? Qual é a minha parte de responsabilidade na composição dessa situação? Por que essa situação começou a acontecer? Qual é a culpa? A culpa é minha? É. Então eu vou resolver isso. Isso é o excelente. O medíocre diz assim: foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe, foi por causa da escola, foi por causa do pastor, foi por causa da igreja. A culpa é do médico. A culpa é da polícia. Nunca é a posição de eu assumo a minha responsabilidade. E aí, querido, eu quero dizer algo para você hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite, é que eu tô gravando de manhã. Eu quero dizer hoje para você o seguinte: se você não sair da cadeira da vítima, se você não se levantar para assumir o protagonismo da sua história, você vai se tornar alguém que vai ficar à margem do mundo. Porque a história não dá palco
para quem sentou na cadeira da vítima. Quando você se levanta e diz: Deus está fazendo algo e eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo, eu assumo o meu papel, a minha responsabilidade, eu decido que através da graça de Deus que está sobre mim, através do poder do Espírito Santo, eu vou corresponder às expectativas de Deus sobre mim. Essa é a hora que você consegue sair dessa posição que realmente deforma a imagem de Deus em você, porque a mesma posição de Adão, não fui eu, a culpa é da mulher, a culpa é de Deus, a culpa é da serpente, e você assume a posição de Cristo. Quando Cristo se posiciona para a cruz, ele diz: foi para uma hora como essa que eu vim. É chegada a minha hora. Sabe, essa posição de responsabilidade. Eu quero hoje de manhã orar para que você receba um batismo de responsabilidade. Que você, ao ouvir Deus dizer, se você está cansado correndo com quem vai a pé, como que você vai correr com quem vai a cavalo? Você receba um batismo de responsabilidade e diga: é minha responsabilidade sair desse lugar de vítima. Quarta razão pela qual a Bíblia nos convida a sair da mediocridade e sermos excelentes. É porque a mediocridade, ela não tem compromisso com a glória de Deus. Anota isso, a mediocridade não tem compromisso com a glória de Deus. A pessoa medíocre, ela não olha para a vida e não se enxerga como um representante de Deus. Ela não se enxerga como um sinal na história do reino de Deus. Ela não se vê, nas palavras de Jesus aos seus discípulos, no Sermão da Montanha, ela não se vê como uma cidade edificada em cima da montanha, para onde os homens olham, eles veem a luz e eles glorificam ao Pai que está nos céus. Essas pessoas não se veem assim. Essas pessoas, elas não olham para Deus e dizem: eu vou viver de uma forma que as pessoas te conheçam por causa daquilo que elas me vêm fazendo. E essa vida descomprometida com a glória de Deus, ela é uma das maiores sabotagens à vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para mim e para você passa majoritariamente por uma vida para a glória de Deus, uma vida comprometida com a glória de Deus, uma vida que gere satisfação em Deus. Eu estou aqui hoje pregando na esperança de que você se comprometa com a glória de Deus, que você passe a trabalhar para a glória de Deus, a casar para a glória de Deus, a empreender para a glória de Deus, a semear e ser generoso para a glória de Deus, a servir para a glória de Deus. A glória de Deus que é o objetivo que um cristão autêntico precisa ter. Eu quero eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu faça tudo para a glória de Deus. E Deus não é glorificado com a mediocridade. Eu gosto muito de uma frase do pastor Carlito Paz, e a frase é essa: a excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. A excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. E por fim, por que Deus quer que nós saiamos da mediocridade? Porque a mediocridade, ela é um atentado contra a dignidade humana. A mediocridade é um atentado contra a dignidade humana. Eu, sempre que estou exposto a algum tipo de sofrimento, eu faço a seguinte pergunta: eu estou sofrendo por causa de Jesus? Ou eu estou sofrendo por causa da minha mediocridade? Eu estou sofrendo por causa de Cristo
Ou eu estou sofrendo como fruto da minha preguiça? Eu estou sofrendo por causa de Cristo, ou eu estou sofrendo como fruto da minha indolência, da minha procrastinação? Essa é a chave que você precisa responder. Qual é a fonte do seu sofrimento? Porque Jesus diz assim, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes, vos perseguirem e mentindo disserem coisas contra vós. Exultai-vos de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os vossos pais e os profetas antigamente. Então, se o sofrimento é por causa de Cristo, então nós estamos sofrendo na esperança de um galardão e de uma recompensa. Agora, não confunda, meu caro, sofrimentos que não têm a ver com a glória de Deus e nem com a mensagem de Cristo, com algo que seja Deus que está provocando ou patrocinando que você viva. Vou te dar um exemplo. Você está sem comida em casa. Aí você diz assim, não, é Deus. É Deus que está permitindo que eu fique sem comida em casa. Não. Se você tem força, capacidade, você não pode estar sem comida em casa. Quem fala isso é alguém que começou a trabalhar com 12 anos de idade. Eu tenho uma história de que quando eu percebi que eu precisava de alguma maneira, gerar receita para mim, para que eu pudesse aliviar o peso da minha família, com 12 anos de idade eu fui trabalhar. E de lá para cá eu nunca tive a experiência de não ter o que comer em casa por não exercer um tipo de responsabilidade sacerdotal com a minha família. Seja no trabalho ministerial, seja no trabalho em qualquer outra área, eu sempre estive posicionado para produzir, para que essa produção gere também dignidade, essa palavra, dignidade. Então eu vejo que existem pessoas que elas estão vivendo de modo indigno, de modo subhumano, e isso não é fruto da vontade de Deus para você. Isso é fruto, muitas vezes, da mediocridade. Eu quero terminar a minha palavra com você agora te citando as palavras do apóstolo João a Gaio. Quando ele escreve a carta a Gaio, ele diz assim, amado Gaio, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Sabe o que João está dizendo? João está dizendo assim, Gaio, minha oração por você é que você tenha uma bênção integral. É que você tenha uma realização completa. É óbvio que nós não estamos falando de uma vida sem sofrimento, sem dor, sem problemas, mas nós estamos falando de uma vida digna. A mediocridade, ela não é uma boa conselheira. Por quê? Porque ela rouba de você a dignidade que Deus te presenteou. A minha oração por você é que você ouça Deus te falando. Não corra apenas com homens. Se prepare para correr com os cavalos. Se prepare para viver de uma maneira que a linha da mediocridade seja rompida e que a excelência seja a marca de tudo que você fizer. Essa é a minha oração por você. E eu desejo que Jesus te faça bem em todas as coisas e que em todas as áreas da sua vida você seja excelente para a glória de Deus e para que a glória de Deus possa ser revelada para pessoas. Deus te abençoe. Eu te encontro no nosso próximo campus online. Deus te abençoe e fica na paz.